Olá, boa tarde. Boa tarde para quem está entrando. Ah, Vamos aqui aguardar a Cláudia e a Maria. Olá, boa tarde. Vamos aguardar aqui a Cláudia. Oi, Olá, Maria. Oi, Maria, tudo olá, boa bem? tarde, Patrícia. Boa tarde a Boa tarde. todos. Vamos aqui aguardar que a Cláudia faça aqui o Sim. pedido para começarmos a nossa mega live. Cadê Cláudia? Faz aí o pedido. Ah, tá aqui. Convidar a Cláudia. Já convidei a ela. Cláudia, é só aceitar. Tá aqui, aceitar. Ah, tá aqui. Olá, boa tarde, Olá, boa muito noite boa noite. para quem está em Portugal. Tá tudo bem com vocês? Sim, está tudo. Estás-me a ouvir bem? A pôr bem o som? Otimamente. Já estou a ouvir. Ótimo. Olá, Cláudia também. Então, olá. Como é bom estarmos aqui todas juntas? Exato. Quem está em casa nos ouve bem? Se puder, digam qualquer coisa aqui. Antes de começar, vou pedir para deixarem aí os seus coraçõezinhos, enviar ali a live para alguém que vocês precisam, que ouçam, né? Que vocês sabem que precisam ouvir. Agradecer a Cláudia e a Maria ter aceito o meu convite para falar assim, de um assunto muito importante. E eu vou começar a pedir para vocês se apresentarem. Quer começar, Maria? Sim. Então, o meu nome é Maria Santos. Eu sou da Águeda, Aveiro, e sou coach de orientação alimentar, a vida e terapeuta holística. E, além disso, também sou autora. E é essa uma das minhas funções, ajudar pessoas. Obrigada. Cláudia? Então, eu sou a Cláudia Brito e neste momento sou coach, tirei formação em coaching de felicidade e bem-estar. Mas esta parte assim muito mais das terapias e esta parte de espiritualidade, de poder fazer uma transformação assim na vida das pessoas, levou-me a tirar, entretanto, o curso de terapeuta completo, não é? Do Pedro Frias, que está a ser completamente Exato. transformador, não é? Somos colegas, não é? Da formação. Isso. E neste momento, já há algum tempo que fiz a formação em Reiki, não é? Tenho o nível 3 de Reiki e estou aqui nesta aventura, sou professora de yoga para crianças desde 2017 e também comecei com meditações, sou professora de meditação e faço círculos também. Estou aqui numa aventura de desenvolvimento pessoal muito grande e sou formadora também na área de inteligência emocional e também na área de desenvolvimento pessoal e social. Olha, falar nisso, temos aí o Pedro a ver nossa live. Sim, Obrigada, Ótimo. um temos grande colegas formador. aqui, Sim, temos somos as colegas, alunas do Pedro. sim. É uma honra ter conhecido vocês através da Academia Pedro Frias. É um formador de excelência, tem ensinado bastante, tem nos acompanhado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia. Comecei nas terapias há cerca de uns 3 anos atrás, foi quando eu tive a minha aceitação para um mundo que, vamos dizer, eu já conhecia, mas a aceitação às vezes era muito difícil. Então, lá está, foi na base de sofrimento, de muita dor, para encontrar esse caminho. Tenho pena de não ter começado mais cedo. E comecei através do tarô. Comecei através do tarô, fiz o Neuro Feng Shui, sou formada no Feng Shui.
Fiz reiki, né? Trabalho também com a mesa radiônica. Estou na Academia Pedro Frias, tirar o curso também de terapeuta, né? Que está sendo aí aqui uma viagem muito bonita. E durante o início dessa semana, né? Convidei a Cláudia e a Maria, né? Perguntei se gostariam de fazer aqui a live comigo, porque sopraram no meu ouvido esse tema, que eu acredito que seja muito importante, não só, né, para nós, né, mas eu acho para muita gente que vai poder assistir e saber que não estão sozinhas e que tem que, como é que eu vou dizer, tem um caminho a seguir. E depois disso podem ter certeza que vão ficar muito mais belas e belos, né? Então, para começar, eu fico me questionando quantas vezes nós, mulheres e agora tantos homens, passamos por tantos tratamentos para ficar belos, né? Seja esteticamente, tem tratamentos que têm dores horríveis na recuperação. Uma simples, por exemplo, é o que eu falo, não gosto de pintar o cabelo, não quero pintar meu cabelo, porque para mim é um martírio ter que ir para o cabeleireiro todos os meses. Para mim isso me sufoca. Mas tem gente que adora e vai, e mesmo que sintam dor de alguma coisa, de alguma forma, se dispõe a fazer isso. E a minha pergunta é, se estão dispostas, por que aquela pessoa que está em sofrimento não consegue cuidar do interior? Né? O que faz elas cuidarem do exterior e não ver que o interior é o que devia estar bem, estar belo? Posso interferir? Posso? Obrigada. Vou tomar a palavra. Antes de mais, eu quero também agradecer muito à Cláudia o facto da a Cláudia e a Patrícia ter esta iniciativa e estar aqui junto convosco. E além disso também é uma honra muito grande pertencer a esta turma e estar numa academia tão por excelência de profissionalismo. Realmente é uma experiência que nós temos tido e cada vez vamos crescendo mais e expandindo mais e evoluindo os nossos conhecimentos. E em o seguimento de estares a fazer esta pergunta, antes de mais nós também temos que perceber bem afinal o que é a dor e o que é um sofrimento. Antes de nós avançarmos, é importante perceber que a dor consiste num momento, algo desconfortável, é algo mais curto, não é? Um período de tempo mais curto, e um sofrimento pode ser uma situação muito mais prolongada. Também devo dizer que a minha transformação pessoal também começou com um sofrimento interior e que muitas vezes, indo ao encontro da tua pergunta, Patrícia, muitas vezes essa questão de arranjar por fora pode ser um refúgio, pode ser também um esconder de algo que ainda não está bem trabalhado interiormente e que muitas vezes se procura transformar por fora. E como é uma compensação mais visível, não é? A pessoa sente-se mais preenchida, digamos, compensada por esse sofrimento que está a ter para ter um resultado visível aos seus olhos, tapando o que de facto existe dentro dela. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, Cláudia, já sei aqui. É mesmo isso, eu acho que é mesmo a dor, não é? O sofrimento é muita resistência à dor, não é? Porque a dor realmente, como estavas a dizer, nós beliscamos, nós sentimos dor, não é? E temos a dor. Mas se eu estou sempre a dizer, porque é que me belisquei? Porque é que eu estou beliscada? Porque me beliscaram? Se eu vivo nisto, aí já estou no meu sofrimento, não é? Já passa a dor. É a mesma coisa que lança uma seta. Eu não vou pensar de que é feita a seta. Eu vou tirar a seta
e vou curar a minha ferida. Não vou pensar em mais nada, é isso que eu preciso, não é? Tirar a dor, eu não vou estar sempre ali com aquilo aberto, e porque é que me lançaram a seta, e porque é que, pronto, realmente isso é mesmo um sofrimento, e é como vocês estavam a dizer, tem muito, não é, a ver com a nossa parte aqui mais interior, não é? O facto de nós realmente queremos essas mudanças exteriores, e às vezes temos essa mudança exterior e mesmo assim estamos sempre à busca da perfeição, nunca está bem, queremos sempre mais e acabamos com os resultados e não são aqueles que nós precisamos, e respeitando sempre todas as decisões e realidades de cada um, que nós não estamos nesse sentido a fazer qualquer, não é? As pessoas têm a decisão de fazerem, escolherem se querem fazer algum tratamento mais estético ou não, mas é nesse sentido que às vezes nós vemos pessoas mesmo muito dolorosas, naquele sofrimento muito grande, que realmente este sofrimento, não é? Esta dor é uma incapacidade que nós temos, uma resistência à mudança. Eu acho que é muito isso, não é? Se nós estamos no sofrimento, acho que é muito a nossa resistência à mudança. Às vezes não temos essa confiança que precisamos ter uma mudança interior, porque, por exemplo, queremos ser sempre belas e mudar isto e aquilo. Temos aí colegas que eu escrevi que estavam a falar ali na live, que era medo da dor oculta. Não é? Nós temos uma dor aqui dentro, não é, colega? Não sei quem foi, mas foi muito... Foi a Carla Jorge, que também é da Academia Pedro Ok, Dias. acho que foi muito poderoso o que ela disse, o medo da dor oculta. A nossa colega também disse da vergonha. Eu também acrescentei aqui do que é que se eu sou assim, eu sou assado, o que é que os outros vão pensar, não é? Então eu vou mudar, porque então preciso se calhar emagrecer, não reconhecer o meu corpo, não amar o meu corpo. Nós estamos a falar em questões de saúde, está bem? Saúde é a coisa primeira que nós devemos fazer. É aqui mesmo, é que os outros vão pensar, é porque estou mais gorda, é porque estou mais magra, é porque tenho a ruga, e realmente acho que é muito este medo da dor oculta, não é? Desta vergonha, do que é que os outros vão pensar, e é muito este vazio e esta dor interior que nós temos. E realmente acho que o sofrimento, para mim, e na minha história de vida, como a Maria falou também, eu mudei para esta área. Pronto, a minha formação de base já é na área de desenvolvimento pessoal, ou seja, a minha primeira por exemplo, eu vim de contabilidade, o meu sonho era ser contabilista, mas por um acontecimento de saúde que poderia impedir de ter filhos, eu peguei, sofri, e o sofrimento é legítimo, ok? Exato. Perfeitamente, mas eu peguei naquilo e disse, não, eu vou mudar de curso, quero estar com pessoas, porque eu quero trabalhar com pessoas, eu quero ter crianças, se calhar não poderia ter filhos. Foi a primeira coisa que o médico me disse, e isso foi a primeira grande mudança da minha vida. Foi não só me questionar porquê, porque às vezes nós não estamos a fazer a pergunta certa. É legítimo os primeiros momentos do sofrimento, não é? E porquê isto? E porquê eu? Mas se calhar a pergunta certa é como? O que é que eu vou fazer com isto? Como é que eu vou ultrapassar este sofrimento? Como? E da minha experiência pessoal, que já foram algumas, eu digo que sou uma abençoada, por todas as vezes, como é que eu vou explicar? De várias situações da minha vida que me provocaram algum sofrimento, porque foi aí que eu uma transformação minha, é por isso que eu estou neste caminho. Eu peguei naquela dor e transformei em algo aqui dentro, não é? Se calhar aquele propósito, nós vimos ao mundo todos com propósito, não é? E temos que colocar cá fora e fazer alguma coisa com o nosso propósito, que isto, não é? Que a vida não é eterna e nós temos que pegar naquilo e trabalhar com os outros. E isso foi, por exemplo, uma das grandes mudanças da minha vida, porque eu toda a vida sonhei contabilista. Eu casei com contabilista, não é? Mas pronto. Mas tive que ir lá buscá-lo. Mas foi para uma formação que mudou completamente a minha vida, porque de dar o desenvolvimento pessoal e de psicologia, pronto, nessas áreas. Então eu, no meu sentido, peguei na dor e no sofrimento, que foram muitos, e passo, estou a passar por momentos difíceis, mas eu estou a pegar nisto e vou dizer assim, o que é que isto me está a ensinar? O que é que isto Exato. fazer? E acreditem que eu já mudei tanta coisa em mim. Às vezes eu digo assim, fogo, estou tão cansada, que dor, que sofrimento está aqui, não é?
Mas isso é Mas eu olho. normal, não é? Esse primeiro, é o que eu costumo falar, sabe, Cláudia, que a dor, né, esse sofrimento varia de pessoa para pessoa, né? Porque há uma tolerância. Tem pessoas, por exemplo, que para certas coisas que acontecem, suportam mais que uma do que outra, porque isso também varia muito do que foi a infância, dos pais, do aprendizado todo que teve, dessa carga toda, né? Mas o que eu acho que muita gente agora, né, o que mais se fala, e para mim, Patrícia, né, eu falo por mim que eu acho que causa uma dor tremenda hoje em dia é a ansiedade. Porque a ansiedade traz um sofrimento antecipado, não é? É que as pessoas acabam que não esperam o que vai acontecer. Então já fica. E se eu for, e eu vou me magoar, e eu vou acontecer isso. Para vários, né? Quando tem aquela ferida emocional aberta, por exemplo, eu fui traída. Então, como é que vai ser meus próximos relacionamentos? Se eu não curo isso, não fecho, eu fico naquela. E o que vai acontecer? E agora o próximo vai acontecer. Então, já antes de acontecer, eu já vou fazer isso, porque. Então, aquilo é um sofrimento. Exato, exatamente. A ansiedade da cara é um fruto do sofrimento. Porque depois você vai entrando, eu acho que aquilo vai ser um ciclo. Porque assim, você sofre por antecipação de pensar que uma coisa vai acontecer e às vezes não vai acontecer. Então é tão importante a gente curar, né, essas feridas e trabalhar o hoje. Eu falo até muito com as minhas filhas, elas falam assim, eu tenho que aproveitar hoje. Claro, temos todos que aproveitar hoje, mas não podemos esquecer também de trabalhar hoje, pensar no amanhã, por exemplo, nos estudos, né? Elas estão na fase dos estudos. Então você não pode faltar às aulas. Mas eu tenho que aproveitar hoje, sim. Mas se você falta às aulas, o amanhã seu pode vir a ser prejudicado. Então você pode, né? É tudo com equilíbrio. Eu tinha uma nutricionista que falava tudo isso. Você pode tudo, tudo. Equilíbrio é a base, né? Então esse sofrimento antecipado que as pessoas hoje vivem, né, que não sabem do amanhã e muitas vezes ou fazem elas correrem atrás em busca de qualquer coisa e não se focam, ou ficam simplesmente sentadas e não sabem o que faz, né? E eu acho que é muito importante nós terapeutas, né, nós temos vários aqui, são essas pessoas de ajuda, né, que é para ajudar, para elas saberem que você está num sofrimento, mas você não sofre sozinha, né? Nós estamos aqui. Por acaso, desculpa, Patrícia, posso, Maria, desculpa. Eu vi duas coisas hoje, ouvi uma coisa muito interessante relativamente a nós vivermos no presente, ou seja, nós realmente, não querendo fugir ao tema, não é? Mas acho que também tem a ver com isto da ansiedade, porque se nós perguntarmos a alguém o que é que quer, que objetivos tem, eu quero estar em paz, eu quero, não é? Eu quero felicidade. E então nós projetamos isso para o futuro, não é? Mas aonde é que está a felicidade? Aonde é que está a paz? Está aqui e no agora. Está no momento presente, nas tarefas que eu coloco com carinho, nas tarefas que eu coloco com amor, porque depois até chego ao futuro e até tenho aquele momento de felicidade, mas eu vou estar sempre a querer outro mais futuro. Então a minha vida vai passar e eu não vou estar no momento presente. Tens toda a razão, precisamos de projetos, precisamos a ver a longo prazo. Mas a felicidade é o momento, porque a tristeza também é preciso, porque só sabendo que só quando eu estou na tristeza eu consigo dar valor à felicidade. Completamente. Só eu consigo perceber aquele momento. E eu acho muitas vezes que o sofrimento, por exemplo, em mim, o que é que fez-me ver? Conseguiu-me ajudar a dar valor às coisas mais simples. Porque quando nós não temos o sofrimento, parece que vivemos uma vida, não é? A vida é de altos e baixos. É como o eletrocardiograma, não é? Sobe e desce. Exato. Se ela estiver em linha reta, só com velocidade, é como se estivéssemos mortos, não é? Porque é o pi Exato. do eletrocardiograma. Então, mesmo sabendo que a vida é altos e baixos. E o que é que isto me ajudou? A dar mais valor
ao momento, a dar mais valor a um pôr do sol, a dar mais valor a algo simples, não é? E viver mais nesta simplicidade. Porque quando nós estamos a sofrer, nós queremos o quê? É um conselho, um abraço, um beijo, é o amigo aqui, não é? Ai, que saudades daquela amiga, daquele copo que nós vamos beber. É isto que nós temos saudades. Não é? Sim. Não é de coisas supérfluas, por isso acho que o sofrimento é uma oportunidade. Eu falo para mim o sofrimento é uma oportunidade e está a ser. Que dói, dói. Se calhar aprendi, ou seja, como estavas a dizer, Patrícia, eu comecei-me, através das terapias, a conhecer-me. Porque que eu sofria tanto, que eu era salvadora e quero fazer tudo, ajudar toda a gente, e quero... Não é? Então, eu com o sofrimento, o que é que eu aprendi? Se alguém, imagina que alguém está connosco e até nos desiludiu, algo vivo que estava aqui e desiludiu e aquilo morreu uma parte viva nossa. O que eu se calhar vou aprender a não pôr tantas expectativas nas pessoas e focar mais em mim, não é? Exato. E não se tornando-me fria, aí agora é assim. Não, é dizer, eu tenho amor, eu liberto com amor, está tudo certo. Isto é um trabalho diário, não é um trabalho que as terapias ajudam imenso, porque entramos lá e nós falamos porque fazemos para nós como terapeutas, todos temos isto, acho que isto é um trabalho contínuo para a vida, como nós, como vocês estavam a dizer, podemos auxiliar, não é? Em quem não sabe porque vive naquele sofrimento, entra em depressão, entra em Mas algo... porque é que vive no sofrimento? É importante que as pessoas percebam porque é que vivem no sofrimento. Uma dor, há dores, dores emocionais e dores físicas. Uma dor física é nós magoámos-nos, não é, no momento e temos um choque físico em que nós não conseguimos controlar porque aquilo estimula o nosso cérebro, não é? Aquilo é automático. Não conseguimos controlar porque nós estamos a sofrer, ou seja, uma dor naquele momento, não é? Agora, o sofrimento, muitas pessoas e muitas vezes nós sofremos em vão, porque estamos a pensar constantemente sempre naquela situação que já passou há muito tempo e que naquele momento só nos traz tristeza e não vai resolver. Então, o que é que nós temos que fazer e devemos fazer? O passado serve como uma experiência para nós aprendermos, evoluirmos. É uma experiência que passou, mas que nos traz lições para a vida, para o nosso presente. Então, o futuro é nós queremos evoluir, não é? Nós estamos a viver o nosso presente e aquilo que nós vivemos no nosso presente vai nos trazer para o nosso futuro. É assim como a Patrícia há pouco estava a falar. Agora, este sofrimento, que é um sofrimento muitas vezes emocional, não é? É um sofrimento em que a pessoa quer estar naquele estado porque encontrou dentro de si uma zona de conforto. Ela já sofre porque está numa zona de conforto. Então, ela já não sofre porque aquela situação está a ter importância naquele momento. Ela já sofre porque está naquela zona. E esse sofrimento pode ser emocional. Muitas vezes é emocional. Porquê é que se sofre? Porque é que existe esse conceito do sofrimento? Porque estamos a dar demasiada importância a uma situação, não é? Porque estamos a querer viver constantemente naquela situação e deixamos que a vida passe e não vivemos o nosso presente. Esses dores, esses sofrimentos emocionais. E nós, há outra coisa que eu queria acrescentar, que é o facto mentalmente, não é? Quando isto funciona a nível mental, aqui com o nosso sistema mental, quando nós sofremos para um bem visível, que é beleza física, não é? Vamos a um cabeleireiro, vamos a fazer uma tatuagem, por exemplo, que dói no momento em que a estamos a fazer, mas nós temos uma recompensa, e isso é muito importante perceber. Quando nós temos uma recompensa, o sofrimento não custa. E muitas vezes aquele sofrimento que nós não vemos a recompensa, que é, por exemplo, a perda de um trabalho, a ausência de alguém, ou outra situação que ocorra na nossa vida, nós sofremos porque naquele momento não compreendemos porque é que isso acontece. Isso é que nos leva ao nosso sofrimento.
Nós não compreendemos e fazemos as perguntas erradas, que foi como a Cláudia falou. Não perguntamos as perguntas certas, que é onde é que isto me vai levar? Que experiência posso retirar daqui? O que é que eu posso aprender desta situação? Onde é que isto me leva? E são as perguntas certas para nós encontrarmos as nossas respostas. Nesse caso, o sofrimento não existe. O que existe é uma interpretação mental, é aquilo que a gente interpreta, o que nós interpretamos, não é? A nossa compreensão. Então, se não compreendemos, nós sofremos mais. E os SES, como a Patrícia estava a falar, os tais SES, que é sofrimento antecipado, esses SES são ilusões mentais que nós temos, que ainda não aconteceu e já estamos a fazer um filme. Ainda não chegamos lá. Não é? Já estamos a ver tudo. Não, e eu dei por mim fazendo, né, esse desenvolvimento pessoal, e foi uma coisa que eu me percebi quando eu estava tratando das minhas feridas. Por que eu tenho essa ferida? Por que eu sofro tanto quando alguém fala uma coisa? Então foram coisas que aconteceu, vai estar na minha infância. E isso me fez perceber uma coisa importante. Cuidado com as suas filhas. Por exemplo, uma coisa que eu fazia era, eu machucava e muitas vezes minha mãe falava assim, isso não é nada. Ou seja, aquela era uma dor física, né? Isso não é nada. Mas para mim doía, né? E quando eu cresci, eu aprendi que eu tenho uma dor e eu tenho que sofrer sozinha. Até eu me perceber que não. Mas que eu era capaz de suportar tudo aquilo que eu quisesse. Ou seja, eu tinha que pôr um foco. Mas isso me fez mudar em relação às minhas filhas. Era, às vezes, uma dor pequena para elas, é uma grande dor. Porque é a primeira. Eu já não falo, isso não é nada. Porque eu não vou desvalorizar um sentimento dela. Então, isso me fez mudar. Então, quando tem uma dor, às vezes eu não posso fazer nada. Porque dói. E dor é dor. Mas foi importante para eu aprender a falar com ela, pelo menos, eu sei que dói. A mãe está aqui. Porque quando falavam isso, isso não é nada, levanta, era como se diz, eu estou sozinha nisso, estou abandonada, ninguém quer saber. Então, as terapias, exato, nos faz mudar, né? E faz a gente ir em busca, né, da cura dessas dores. E eu até queria entrar aqui, porque eu anotei, né, assim, mais ou menos 5 coisinhas que a gente pode fazer para curar, né? Uma delas é tentar evitar, né? Você estava falando aí do trabalho, até queria comentar que eu lembrei-me. A primeira vez que eu fui demitida de um trabalho meu, eu estava no Brasil. E eu fui demitida, estava de rastos, então meu pai virou e falou assim, e daí? Vai buscar outro. Tão simples. E eu estava naquilo, me demitiram. E ele, qual é o problema? Busca o outro. E eu vim me perceber que muitas vezes no Brasil as pessoas são demitidas e vão fazer uma festa. Agora eu tenho dinheiro, vou fazer uma festa. Por quê? Porque já tem aquele hábito de eu perdi, não vou chorar. Vou buscar outro. Porque a gente tem capacidade. Então foi uma coisa que eu aprendi muito. Mas também já conheci muita gente que não tem. Se afundam naquela dor como se fosse uma coisa certa e que são incapazes de se mexer. Então, as pessoas podem, né, fazer tudo para isso ser diferente. Basta elas encontrarem um sentido e um foco. E o que eu estava a dizer, eu tinha anotado aqui, como é que a gente pode curar nessas feridas. Então, eu até vou ler cada coisa que eu escrevi e depois a gente pode até comentar. Que é, uma das primeiras coisas é aceitar essa dor, né? Significa olhar para ela, né? Olhar, ok. Porque tem muita gente que faz. Eu tenho essa dor, Foge. Não olha. Exato. Tem medo. Não de fala. olhar. Outras pessoas que têm uma dor e simplesmente não falam. O ato de falar, de verbalizar aquilo, né? Como se diz, né? Na terapia a gente vê isso dos chakras, né? É como se tirar aquele peso. Falar sobre, né?
é uma das maneiras de aceitar, né? Querem acrescentar alguma coisa? Sim, há uma coisa que falaste ao bocado que tem a ver um bocadinho com realmente nós temos que pegar muitas vezes nós temos sempre à nossa volta muita gente que nos quer ajudar, não é? Nós temos à nossa volta um amigo, uns conselhos e tudo, e acho que também é muito importante para nós termos esta capacidade, como vocês estão a falar, de reconhecer que eu preciso de uma ajuda mais, se calhar, terapêutica, mais profissional, não é? Preciso de me recolher, às vezes eu preciso fazer sozinha também, estar sozinha, porque Sim. depois todos querem, e assim, então, se eu não tenho noção, porque estou toda a gente a bombardear, eu não tenho capacidade de parar, não é? E também estavas a dizer que realmente, eu acho que isto é muitas pessoas pegam nisto e vão acabar por, como têm estas dores e não sabem estas dores que têm, ficam-se um bocadinho vítimas da situação, não é? Porque me aconteceu e porque e fez e tudo. E eu acho que isto serve e a terapia ajuda imenso nisso, porque eu soube das minhas dores que tenho de infância, não é? Porque é que eu sou assim, porque é que eu sabe, porque é que eu até pego, porque eu por acaso até peguei num sofrimento e mais do que e estou a transformar, porque também tive pessoas à minha volta também, mas também tive aquelas tais frases, não é? Que às vezes a mãe dizia, ou quem dizia, ou não sei quem dizia, não é? E nós precisamos fazer, e acho que não acho, tenho a certeza que com as terapias, porque me aconteceu, nós sermos protagonistas da nossa própria história. Nós podemos avançar e nós não podemos fazer com que os outros e que a situação, a gente fique tão vítima da situação que nós estamos a viver a vida dos outros, não é? E estamos ali numa vitimização, e acho que nós precisamos com isto, e a terapia é brutal, sermos os nossos protagonistas da nossa própria história, fazer a partir de agora, não é? Ou seja, e estamos rodeados de pessoas maravilhosas, não é? Nós temos os grupos, que nós temos os grandes conselhos e terapias e trabalhamos, como temos as nossas amigas de infância, que temos os pais, as irmãs e os maridos e esposas que nos dão ali os conselhos, mas temos que viver e temos que não é? que viver mesmo a nossa história. Não é? E realmente isso do acolher a dor, eu também uso muito quando vem a ansiedade, não é? Por exemplo, dizemos até aos nossos pacientes, que acolher a dor, acolher a ansiedade. É não importante. mandar embora, não fazer de conta que ela não existe. Não, ela existe, não é? E então é isso mesmo, aceitar a dor. Está cá, anda cá, e agora o que é que eu vou fazer contigo? Dá-lhe colinho. O que é que eu vou fazer? Por quê? Por que que dói? Por que que está doendo? O que está a acontecer, não é? Porque é que, claro que nós estamos a falar, por exemplo, de uma perda de alguém, de um luto, não é? Algo que nos aconteceu. É uma dor e um sofrimento que vai ficar. Nós sabemos que ao longo do tempo nós vamos ter outra fase do luto, depois vamos ter a saudade e vai ficar sempre aqui. Depois lembramos das coisas boas, não é? Pronto, isto é tudo um processo e isso de aceitar a dor é brutal mesmo, acho que é... E chorar, se sente que tem que chorar, chora. Claro, né? Chora. Exato, agora, chorar e chorar hoje e ficar triste e me zangar e ficar revoltada e ficar com raiva, mas não podemos viver mas todos pôr cá para fora. Exato. Não podemos fazer disto modo de vida. Eu não posso viver todos os dias em tristeza, todos os dias em ansiedade e fazer isto. Quando eu estou muito triste, muitas vezes, e várias vezes, é para parar para procurar uma ajuda mais profissional. Seja qual for a ajuda. Olha, falando nisso, tem uma pessoa aí que está sempre a dizer, terapeuta Cláudia, é maravilhosa, tá sempre a dizer. Cadê a minha claque? Minha claque não fala. Olha lá, por aí gosto, partilhar a nossa live. Então, olha, aproveitar é uma grande pessoa que muitas vezes está... É uma pessoa que está sempre também nos momentos de grande alegrias que tenho e de sofrimento, que é alguém também que ajuda muito, muito no processo e que me diz, agora, não é?
Diz assim, eu estou a aprender contigo, agora vou eu falar. Agora não és tu que não és tu que dizes isto, mas tu que tens que recolher. E não és tu, agora eu não posso ser mais nada, porque agora fazes tu a tua parte. E eu fico toda contente, porque é sinal que vou passando também estas terapias e estas... Pois. Fico muito orgulhosa. E obrigada Então, por olha, tudo. partilhem a live que ainda não acabou. Maria, o que você ia Sim, dizer? então, eu acrescentando aqui com o tema e aqui com a Cláudia, eu relativamente à minha situação que eu tive durante muitos anos, que foi o meu transtorno alimentar, em que eu sempre fugia de mim própria, eu vou dar o meu exemplo, e eu sempre fugi da dor. Eu sabia que ela estava lá, mas eu sempre fugi porque eu tinha medo. Essas situações, sentimentos que vêm, e eu tinha medo, tinha vergonha, não é? Sempre fugi de mim, até que um dia eu parei e olhei de frente para a minha dor e aceitei. Por isso, o primeiro passo é aceitar, é olhar para a dor. Quando eu me aceitei e olhei para a dor, a minha situação mudou, as minhas coisas, tudo mudou à minha volta, eu mudei. Comecei a ver aquilo que eu tinha, a minha vida, comecei a ver de outra forma. Então, a primeira situação, o que nós temos que fazer mesmo é aceitar aquilo que estamos a viver e tentar perceber o que é que nós estamos, porque é que estamos naquela situação e como é que nós podemos sair. Mas o primeiro passo é isso, é olhar, é aceitar. E foi o meu processo e continua a ser o meu processo de transformação. Que a partir do momento em que eu aceitei, eu comecei o meu processo de mudança e deixei esse sentimento de sofrimento, porque existe aqui a fase em que nós estamos na zona de conforto. Primeiro é o impacto. Há a dor, há o impacto, há o choque, mas depois a pessoa sabe que está nessa situação, mas depois continua a fazer, sabe que faz mal, ou que não está bem, ou que sofre, mas continua a fazer. E nós estamos aqui com estas soluções, não é? As nossas terapias, que ajudam muito a resolver e ajudam a sair destas situações que acabam por nos levar à ansiedade, porque é isso também da ansiedade, é o sofrimento e depois que nos leva à ansiedade, que é nós fugirmos de nós próprios, de percebermos que estamos a sofrer, mas depois também não queremos enfrentar. Sim, É uma fuga, digamos que é uma fuga. Nós às vezes sabemos que a dor, o sofrimento, não é? Nós estamos a falar já na ideia do sofrimento, nós vamos arranjar algo mais positivo, não é? E realmente, pronto, agora também falei aqui, passou-me o que eu ia dizer, mas, por exemplo, aqui a colega fala no recolher no silêncio, não é? Escutar, observar e refletir a dor no nosso corpo. A respiração ajuda. Eu sofro de enxaquecas desde pequena. E claro que nós já sabemos, agora já sei de onde é que vêm as minhas enxaquecas, não é? Muito bem. O nosso Pedro e os nossos colegas já conseguimos. E eu olho agora e digo, ok, estou com esta enxaqueca e agora é de quê? Não é? Claro que aplico logo ali o FT, respiração, como está a dizer a nossa Marta, não é? Porque eu vou baixar o nível porque sei que veio de uma ansiedade, por exemplo, ou de não dormir bem, então eu vou identificar, realmente eu vou colher a minha dor, e eu, ok, ela veio, esta dor veio, esta enxaqueca veio, que diminuiu muito a dor e muitos sintomas de uma enxaqueca para o que eu sofria, não é? Para o que eu tinha. E agora veio estes dias, não é? E então, claro, usei logo as terapias, não é? Porque nós temos e fazemos isso e nós também ensinamos aos nossos terapeutas, pacientes, não é? O FT, que é algo também muito bom, e estes hábitos, como a Marta está a dizer, aquilo começou a ser um hábito, o meu parar, o respirar, e eu percebi de onde é que vinha. E é mesmo isso de acolhê-la, não é? Como estavas, que é o primeiro toque, pronto, dessa parte da dor. E outra coisa, realmente isso, Marta, obrigada que eu lembrei-me, não é que era
o facto da Maria estar a dizer ao bocado, e no seguimento que ela estava a dizer, eu tenho muitas vezes de ok, não quero sofrimento, eu sei, porque isto vai-me trazer uma mudança. Vai-me sair da zona de conforto. E eu sei que há coisas e pessoas que vão ter que sair da minha vida. Eu sei que às vezes é um relacionamento tóxico, eu sei que às vezes são pessoas, não é só relacionamentos não são amorosos, não é? Eu sei que este trabalho, não é? Então eu, deixa estar, porque eu estou na minha zona de conforto. E faz todo sentido, não é? São os tais medos das mudanças que nós temos, porque eu sei que eu vou perder algo, mas se calhar vou perder, mas vou ganhar a minha vida. E cada vez que eu me recolho, cada vez que eu tenho este autoconhecimento, porque isto do sofrimento é nada mais que nós termos um autoconhecimento. É pegar nas terapias, saber de onde vêm as dores, saber como é que eu vou trabalhar, fazer hábitos, tratar, acolher, perdoar, isto tudo, não é? que nós fazemos em terapia. E viver, eu acho que quando isso acontece, acreditem, eu falo por mim, eu cada vez estou a viver em mais na minha verdade. E eu sei que há pessoas que entram, que saem da nossa vida, não é? E que eu agora estou a aprender, porque antes eu falava e disse, não, porque não sei o que é. E o meu marido, pronto, é uma pessoa que está na minha vida para me equilibrar esta parte mais emocional, não é? Desta energia muito feminina que eu às vezes tenho, que preciso, não é, de equilibrar. E vem chamar mesmo a isto, não é? Que eu acho que ele Eu também venho aqui acrescentar uma coisa, Cláudia, desculpa. Nada, à vontade. Mas é o seguinte, é assim. Nós devemos lembrar também os nossos pacientes que quando nós estamos num sofrimento é porque não estamos a cumprir o nosso propósito de vida. Isso mesmo. Também. Porque nós estamos a afastar do nosso alinhamento. Isso é muito importante referir, que é um sofrimento em vão. Porque quando nós estamos no nosso alinhamento e no caminho do crescimento, nós sentimos-nos felizes com aquilo que estamos a fazer e percebemos que aquela situação nos vai transformar, nos vai mudar. E muitas vezes fugimos e é importante perceber que quando estamos distantes da nossa essência, nós sofremos. Quando estamos a fazer aquilo que amamos e sentimos que aquela situação nos vai levar ao nosso propósito de vida, nós sentimos-nos bem, nós sentimos vibrar a vibração. Exatamente. Primeiro, é maravilhoso. Nós não podemos dar, exatamente, é isso mesmo, porque é o que eu estava a dizer, estou cada vez a chegar mais à minha essência, se calhar o ganhar dinheiro é bom, precisamos, nós sabemos isso nos chakras e que precisamos de ter, se eu estou desalinhada e vivo muito, porque não, nós vamos desalinhadas, não é? E depois isto é tudo um conjunto que nós agora vamos falando, mas qualquer dúvida, quem está a ouvir pode, entretanto, fazer. E eu realmente, isso que estavas a dizer, é uma coisa que eu cada vez ouço mais. Por exemplo, eu estava a dizer há bocado, o que eu queria dizer também era, nós não podemos dar o poder a outra pessoa para mudar a nossa vida, nem orientar a nossa vida, porque nós muitas vezes, por causa de não sairmos da zona de conforto, nós vivemos de acordo com os outros querem. Exato. Não é? E não vivemos. Mas isso é extraordinário, não é? Que disseste porquê? Tal como a laranjeira vem dar laranjas, a macieira vem dar maçãs, nós viemos este mundo com propósito. Exato. E o que é o nosso propósito? É colocar em prática todos os nossos dons, seja em finanças, seja na área que for, não estamos a falar de espiritualidade, seja o que for, para o mundo. Não é? E se eu não estou a viver a minha verdade, se eu não estou a viver aquilo que eu realmente amo, o que estou a fazer, com altos e baixos. Atenção, não é? Nós vivemos num mundo com pessoas, somos todas diferentes, mas quando nós reconhecemos e temos um autodesenvolvimento, um aumento da nossa inteligência emocional, conseguimos muito melhor também resolver os conflitos. Não é? E não dá tanta importância e muitas vezes mudar as lentes da nossa realidade, como a Maria estava a dizer há pouco tempo. Eu hoje ouvi uma coisa extraordinária, que é o trauma espiritual. Exatamente. Que é, além dos traumas emocionais, traumas de infância, o trauma de um acidente, o trauma de uma perda, não é? Nós sabemos que muitas coisas nossas têm a ver com a infância e com feridas, isso nós cada vez sabemos mais isso, mas também temos aqueles traumas de um acidente, temos os traumas de perder alguém. Exato. Temos o trauma, quando as pessoas dizem, eu estou perdida, eu não sei o que é que ando a fazer aqui, eu sinto-me, eu não sei, eu estou vazia. Então é isso mesmo, eu não estou alinhada com o meu propósito. Eu não estou a fazer o que o universo
quiserem vir aqui fazer. Eu não estou alinhada com isto. Se eu não estou alinhada, é exatamente o que a Maria está a dizer. Há outra Exato. coisa Olha, que eu também quero acrescentar. Desculpa, Patrícia. Sempre a andar, Relativamente sempre a andar. ainda a esta situação, há aqui uma outra situação também muito importante, que é, relativamente, quando nós não estamos ainda a fazer, a nível de trabalho, por exemplo, quando nós ainda não estamos a fazer aquilo que sentimos que devemos fazer, nós estamos sempre a fazer algo para exprimir, somos uma expressão também ao outro, servir, ou estamos a servir com os nossos dons, seja no que for. Porque nós muitas vezes estamos a fazer um trabalho que não gostamos e vamos sofrer e descarregar as nossas emoções negativas sobre os outros. Porque há aqui um plano de compreensão. Quando não fazemos aquilo que realmente nos apaixona, também devemos compreender que esse trabalho nós estamos a aplicar os nossos dons na mesma, estamos a exprimir, mas vamos retirar um salário, um rendimento que nos vai proporcionar um melhor estado de vida para a nossa família. Ou seja, há aqui uma compensação. Não está tudo em desequilíbrio. Nós tentamos equilibrar. A compensação, muitas vezes, Maria, o que eu vejo é quando isso acontece, não é para sempre. Isso. Porque você trabalhar uma coisa que não é o seu propósito e isso depois vai cansando. E lá está, vai levando aquele. Isso. Até tem aqui a Silvia teve a dizer: o sofrimento pode ser um caminho para o alinhamento. O alinhamento, né, das nossas energias é muito importante e a gente consegue fazer isso através por exemplo, de reiki, com a mesa radiônica, a gente consegue fazer. Meditação. Mas se eu não tratar a base, eu vou estar sempre desalinhada. Claro. Né? Então, por exemplo, com a hipnose, com várias outras terapias, a gente consegue tratar. Ok, eu vou alinhar, mas vou tratar a base, que é para continuar a alinhar sempre. E você teve a falar aí sobre o que a gente depois sente, esse sofrimento acaba afetando os outros. É o segundo tópico que eu escrevi, que era entender que esse medo, esse sofrimento afeta não só a nós, porque por enquanto, ok, eu estou sofrendo, mas eu aguento. Mas aguenta até quanto tempo? Porque depois isso vai piorando e isso passa a afetar também quem está perto de nós. Então isso tem que ser tratado. Claro. Né? Tem que ser tratado a tempo e lá está, pedir ajuda mesmo. E já passando rapidinho aqui para o terceiro, porque a gente já está quase com 1 hora de live, gente. A conversa está muito boa. Nós temos aqui um comentário muito interessante aqui também de uma colega. Se ainda não fazes o que gostas, usa o dinheiro que ganhas para fazer coisas que te façam feliz. Fazem feliz, exatamente. Mas lá está, mas aí a gente sabe que... Mas aí tem que tomar cuidado com os perigos. Por quê? O que as pessoas ganham e gastam tudo? Às vezes compram coisas que não precisam, porque vão estar comprando alguma coisa que te traz aquela felicidade no momento. E quando você chega... Isso nós sabemos. Então tem que tomar muito cuidado. Ou senão, sabe o que acontece muitas vezes? Vou comer as compulsões alimentares porque eu não estou feliz, vou procurar felicidade. Mas só que a pessoa tá tão ali fechada que não percebe. Por que eu tô comendo muito? Eu gosto tanto de comer e como. E depois olha no espelho e não gosta. E sofre. E o que faz feliz? Comer. Ela volta a comer. Exatamente. Sim. Né? Então tem que tomar muito. Isso é outra conversa. É exatamente tudo, não é? Anda aqui à volta e não. Compensar aquilo que nós não temos. Sim. Lá está, a gente alinha. Tem que tratar a base. Ouvi um psicólogo, um colega brasileiro, um psicólogo, a dizer que a parte do cérebro, eu não sei se explicar muito bem, peço já ao colega, muitas desculpas, mas a parte do cérebro que produz a alegria é a mesma que produz o sofrimento. E então, se eu estou sempre no modo
da alegria, do prazer, de busca do prazer, 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 isto vai desequilibrar, não é? E depois vai chegar a um ponto que eu não consigo dar respostas a tanta felicidade e tanta alegria, não é? E vai desequilibrar, vou entrar em tédio. Mas eu não estou preparada para entrar no tédio. Então eu vou ter compulsões alimentares, depois vou andar triste, vou andar com depressão, não é? Então isto é tudo muito trabalhado aqui. Isto tudo é cura de feridas, traumas e o amor próprio. É trabalhar isto por tudo aqui. E o que a colega, a terapeuta Silva está a dizer também é muito importante, que muitas vezes nós achamos, eu estou assim por ele, eu estou assim porque ela disse-me aquilo, eu estou assim porque aconteceu aquilo, e então nós estamos a dar poder ao outro para mudar a nossa vida e para comandar a vida. E o poder é 100% nosso. Eu tenho tudo aqui dentro para cuidar de mim, para sair do sofrimento, para viver a minha verdade, mais alinhada com o meu propósito, Maria. Não consigo sozinha, porque tenho as dores, tenho traumas, eu nem sei, olha, metade eu nem conhecia. Por onde começa? E eu disse, quando eu perguntei, o trauma assim, eu só gosto de ajudar, assim, eu gosto de ajudar excessivamente, reconheci agora, não é? E cuidar de mim, onde é que ficava? Triste, Claro. punha expectativas nos outros, não é? E olha, Cláudia, a gente entra ali no terceiro tópico que eu escrevi. Bora lá. Se permitir a sentir raiva daqueles que te causaram uma ferida ou um sofrimento, né? Que já sabe que o sofrimento é aquela dor prolongada. E ainda eu escrevi, o que é raiva? Porque muita gente não vai olhar aqui e vai falar assim, eu posso sentir raiva, então eu vou fazer... Não, poxa, me magoou, não gostei. Então, raiva é o que mais pode gerar raiva, né, dentro de nós, é o sentimento de impotência frente à falha de controlar, seja a pessoa, seja a situação, ou seja nós mesmos. São três segmentos que a gente pode estar sentindo raiva. Eu estou aqui conversando com você, não consigo te controlar, aquilo vai me afligindo e eu vou começando a ter aquela raiva. Ou alguém está te falando, você não consegue, né, falar e controlar aquilo. Isso a gente tem que sentir, não temos que depois. A gente tem que ver o que faz com aquilo, né? Porque não é sentir raiva e sair batendo em todo mundo. Mas se permitir dizer, poxa, essa pessoa me magoou, não gostei, não achei... E mesmo pode até dizer, não achei justo. Porque a gente exprimir isso faz com que ela não fique guardada aqui e não vai se acumulando. E agora, Entende? exatamente, e há uma frase, uma história budista pequenina que tem a ver com essa situação da raiva. Porque é a raiva, se realmente nós temos que nos permitir. Eu, se quiser dar uns gritos e bater na almofada, está tudo certo. Eu não posso continuar nesse registro e permitir-me, não é? Agora é tipo, eu tenho a raiva, e porque tenho a raiva ali, e porque não sei, e o que é que a raiva faz? Nós sabemos, doenças, não é? Acumular, não é? Sim, exato. Então é um veneno que O nós acumular de estamos, emoções. isto é um veneno que nós damos aos outros, à espera que eles morram. E o veneno está aqui dentro, sou eu que estou a morrer aos bocados. E o outro não está a beber veneno nenhum. O outro está na vida dele, com a ideia dele, com a representação dele, com a história dele. Não é a mesma que a minha, nem tem os mesmos valores que eu. E eu ando ali a moer nisto, porque ele, e porque ela, e porque isto aconteceu, e porque não sei o que mais. Eu tenho que ter esta capacidade de ter esta inteligência emocional, este autoconhecimento, não é? E estas curas todas, para realmente perceber que quem está a beber o veneno sou eu, e quem vai ficar doente sou eu, e quem vai estar com as dores e com as enxaquecas e com as dores de estômago, não é? Que nós sabemos as origens emocionais das dores, vou ser eu. E a outra pessoa continua a vida dele. Por isso é desapegar, é termos realmente isto. Mas a raiva também, eu posso acrescentar que a raiva é também um sentimento, não é? É uma emoção, não é compreendida. E se é sentida é porque existe alguma coisa lá dentro que tocou, não é? E nós transferimos isso para o outro. Lá está, mas a colega falou muito bem que somos nós. Nós é que estamos a sentir isso. O outro está na vida dele. Nós é que nos temos que tratar. Quem sente isso é que tem que cuidar do que está lá dentro, do emocional. Não é? Relativamente há pouco, quando nós estávamos a falar
do nosso alinhamento, que eu ainda volto atrás, eu também venho lembrar que nós vivemos num mundo dual. Não é? Existe o branco e o preto, existe a noite e o dia. Por isso nós vivemos num mundo que existe uma situação e outra. Não existe só uma felicidade. Ou seja, o sofrimento faz parte também da felicidade. Não é? Nós temos é que equilibrar. Tem que haver um equilíbrio entre uma situação e outra, entre um sentimento e outro. Porque nós estando equilibrados, nós estivermos equilibrados, nós conseguimos gerir essas emoções, conseguimos gerir bem e sermos felizes, porque faz parte. O sofrimento faz parte do nosso crescimento, não é? Nós não andamos sempre muito, muito felizes e tudo nos corre como nós queremos. Porque lá está, nós é que queremos que corra assim, daquela maneira. E quando acontece o contrário, nós não aceitamos. Então entramos aqui num conflito interno. E lá está. Exato. Faz parte da vida. Temos que equilibrar. E por isso é que nós temos as nossas terapias, não é? O EFT, por exemplo, para tirar essa carga emocional, exatamente, nós usamos e tiramos logo esse peso enorme dos nossos pacientes e que ajuda depois a compreender melhor a realidade, a vida e os acontecimentos. Não é? E a raiva também é uma quem viu aquele filme Divertidamente, né? A raiva, o tanto que ela é importante, tão importante quanto a tristeza, porque muitas vezes a gente sente raiva, depois aquela carga emocional sai, e a gente, uma das coisas, às vezes eu tenho raiva, fico com raiva, e às vezes a minha raiva, depois vem a tristeza, porque, poxa, eu não consegui me controlar. Então aí vem a importância da gente ver, né? O que eu vou fazer para a próxima para conseguir? E aí a gente vai em busca das ferramentas, né? Porque o nosso intuito aqui não é afundar, é crescer, não é verdade? Exato. E entrando aqui num outro item que eu escrevi, é que nenhuma transformação é possível se não aceitarmos, né? Lá vem a aceitação. Essa ferida emocional, eu tenho ela. Eu tenho. Não acredito que o sofrimento faz parte do... Ai, peraí, quem escreveu assim? Não acredito que o sofrimento faz parte da felicidade. Acredito que faz parte... Exatamente, exato, é isso que a gente está falando. Exatamente. Há certos autores que dizem que realmente faz parte de alguma felicidade, porque quando eu tenho sofrimento, é o que me vai permitir ter aquela felicidade. Depois, por exemplo, eu tive aquele sofrimento e a partir daquilo, claro que eu fez-me parte do meu crescimento, mas contribuiu para a minha felicidade hoje. Eu ter aquele sofrimento, não é? Não, a raiva, a dor, o sofrimento dói. Dói, mas não é pra gente permanecer. É aquele ato que eu não quero isso e eu vou fazer para mudar. E a partir desse sofrimento, eu faço alguma coisa para mudar. Então, isso é que é o importante, né? Então, é aceitar e para isso permitir a transformação. Porque lá está, se a gente viver sempre feliz, olha, eu tô feliz, em time que se mexe, em time que tá a ganhar, a gente não se mexe, né? Se o nosso intuito que é aqui na Terra, né, que depois de encarnarmos, é fazer o nosso crescimento pessoal, se eu não preciso crescer, eu não preciso fazer nada. Ou seja, o sofrimento é aquele ponto de empurra, vá, muda, vai. É o momento de mudar. É o momento de mudar. Sim. Senão como o Mário Cortella também diz, nós somos pessoas mornas, com vidas mornas, e se não temos esta capacidade muitas vezes de fazer, de crescer e pegar nestes sofrimentos, não é? E como eu estava a dizer, há muitos autores que ligam isto para a parte da felicidade, que acabamos, o sofrimento em si depois vai, nós estamos a falar daquele sofrimento que nós ficamos apegados anos, porque eu não estou a pensar num sofrimento que não aconteceu há 5, há 10 e 15 anos, não é? É pegar naquilo e ver uma transformação. Quando eu olhar, aquilo já não pode trazer tanta dor, eu tenho que olhar e agradecer
não é? Que às vezes é Exato. muito difícil este processo, perdoar o que tem que ser perdoado e seguir o que tem que ser. Isto é algo, pronto, que é trabalhado, não é? Que nós temos que fazer, não é? Aqui. Compreender. Exato. Nós compreendemos essa emoção, a situação que está a acontecer, nós conseguimos perdoar. Porque perdoar é para nós mesmos, não é o outro que se iliba da situação. Nós é que ficamos sem paz, tranquilos, para crescer. Nós precisamos de nos limpar por dentro, permitirmos a nós mesmos que saia essas emoções, esses conflitos internos, para que venham coisas boas para dentro de nós e expandir. É olhar mesmo para o sofrimento, para que as nossas lutas não tenham sido em vão, não é? As nossas perdas não tenham sido em vão. Exato. Isto também. A Marta estava aqui a falar, né, que encarar isso como uma aprendizagem. Eu vou aprender para não cair aqui nisso de novo. E assim a gente vai... É o que eu costumo dar um exemplo muito simples. Um bebê que começa a andar, ele cai. Ou seja, é uma coisa que ele não conhecia. Às vezes ele cai, ele bate com alguma coisa, ele chora, ele assusta, porque ele não sabe. Imagina esse bebê, se a partir daquele momento ele fala, nunca mais eu vou andar porque eu não quero passar mais por aquilo. Ou seja, ele limita toda a vida dele, né? Porque ele caiu, magoou-se, tem medo, e depois passa, e se acontecer de novo? Né? Quantas vezes uma pessoa tem algum trauma e se vai, e eu não vou, às vezes pode estar limitando, né, o resto da sua vida. Então é tratar aquilo, é reconhecer, é entender que esse medo pode limitar, permitir sentir raiva, mas caramba, mas por que aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Né? Entender que essa transformação, essa dor é necessária para a gente dar o passo para sair daquilo, né? E depois entra no quinto tópico, que era a gente arranja máscaras. Muitas vezes a gente arranja máscaras para esconder essa ferida. E um exemplo que eu dou, minha filha está a fazer um curso de teatro e ela é muito tímida, muito, sabe, não gosta de se expor nem nada. Então, foi tirar uma fotografia e quando eu fui na reunião, a senhora olhou para mim e falou assim, nossa, sua filha é muito confiante. E eu comecei a rir, falei assim, nossa, ela precisava mesmo disso, porque ela assim, ela fica, será que eu consigo? Se calhar eu não consigo. Ela é muito insegura, mas ela arranja na feição dela uma máscara, né, para esconder essa ferida dela, isso que ela ainda não consegue, ela arranja uma máscara, né, para esconder isso. E quantas vezes a gente tem certo receio, tem certa ferida, e a gente, por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito doce, mas eu arranjo aqui uma máscara de mulher durona. Sabe por quê? Porque a minha cara vai espantar todos aqueles que eu não quero, porque eu não tenho coragem de enfrentar, entende? E isso é importante a gente também reconhecer e ser quem... Porque quando a gente tem uma máscara, a gente está a fingir ser uma pessoa que nós não somos. Sim, é normal, nós temos algumas máscaras sociais, não é? Porque eu não Sim. posso ser a mesma pessoa aqui, nem a mesma pessoa num evento, pronto, mas realmente é isso. Claro que vamos lá outra vez, porque é que nós precisamos dessas máscaras, porque é que é insegura e porque é que eu preciso ser durona e porque é que eu não consigo ser durona. Então, mais uma vez, tenho que trabalhar, porque é que eu sou tão insegura, porque é que eu sou tão, não é? Mais uma vez, vamos tratar feridas, vamos tratar isso. Como agora também podemos fazer o que o nosso Pedro diz e que nós fazemos. É a sua filha, a tua filha. Imaginar tanto que é tão segura que o ser vai acreditar, não é? Com a quântica, que realmente é verdade. E vamos criar aqui uma realidade, não é? Agora também podemos também dizer aqui um bocadinho que nós também trabalhamos estas realidades, não é? Que pronto, aí foi um exemplo, mas lembrei-me desta terapia quântica que é fabulosa, e nós pegarmos primeiro que nós temos que ver onde é que está realmente esta insegurança, o medo da exposição, porque é que eu preciso ser durona perante as outras pessoas, porque é que não posso ser eu o que sou e quando eu preciso ser assertiva, sei dizer que não, porque eu sei que se eu digo que sim aos outros, vou dizer não a mim. Não é? Se eu estou a dizer que sim. Então, porque é que eu não posso dizer não assertivamente?
Porque eu só tenho que trabalhar a minha inteligência emocional, ou seja, eu tenho que trabalhar as minhas feridas. Ai, o que é que vão dizer de mim? Porque se eu vier, o que é que vão pensar de mim? Pronto, andamos na roda do hamster, não é? Sempre nisto. Mas pronto, já como falaste nas máscaras, acho que a terapia quântica é fabulosa. Nós também criamos estas realidades paralelas, estas vidas, para o cérebro não sabe quando é que estamos a mentir, quando não estamos, então eu quero ser calma. Então eu vou agir com calma várias vezes. Isso aconteceu comigo. É fabuloso. Agora, eu à parte, eu sempre dizia, eu quero ser mais assim. E o engraçado é que quando alguma coisa vai mudar, parece que o meu cérebro me diz, não, então não querias ser assim. Eu volto lá, baixo logo minhas frequências e realmente ajo como eu realmente queria ser e que estou a ser. O que está a ser brutal na minha vida. Isso, e depois noutras coisas a trabalhar também sempre, não é? Porque eu acho que isto é uma cura constante e é um ensinamento constante. É um processo maravilhoso, não é? De trabalho. Que é E para doloroso muitas vezes, outras vezes não, e pode ser aos bocadinhos, mas está a ser realmente brutal. Porque esses 5 pontos que estás a falar são qualquer coisa. E nós terapeutas, é o que eu teve uma vez que perguntaram assim, então, mas terapeuta faz terapia? Claro que faz. Nós não somos seres perfeitos, Claro. né? E tentamos aqui arranjar estratégias para também tratar as outras pessoas, mas também estamos sempre a falar com outros colegas para a gente também falar, porque estamos em constante crescimento, né? Nós buscamos esse crescimento. Nós já não respondemos, acho eu, pelo menos o que eu sinto, eu já não respondo da mesma maneira aos eventos, não é? Já tem outra leveza. E claro que temos dores na mesma, porque às vezes são apelos muito grandes, por exemplo, às vezes muito familiares, não é? De situações muito familiares, não é? Que nos dão muito, porque temos aquelas crianças todas que nem, etc, etc. Sim. E o que a colega está realmente aqui a dizer é um trabalho diário para o resto da vida. E cada vez mais, acho que traz mais leveza, traz mais amor, mais compaixão, mais, olha, tudo o que é preciso viver nestas vibrações, não é? Que é o amor, é a compaixão. Nós também temos de trabalhar em nós para podermos dar aos outros. Isso mesmo. E é por isso que estamos cá. Nós somos terapeutas, estamos aqui também a trabalhar em nós para depois termos toda esta energia dentro de nós, sintonizarmos connosco mesmo para podermos ajudar, para encaminharmos os pacientes para o seu próprio caminho, a sua própria evolução, a sua própria expansão. Mas cada um tem que se encontrar a si mesmo. E nós estamos cá neste caminho. Estamos cá todos juntos para crescermos e darmos o melhor às pessoas que precisam de nós. Não é? Que não estão sozinhas. Nós estamos cá para ajudar. Nós estamos cá para orientar, para lhes, digamos, dar a mão, para as levar ao caminho certo. E para elas se curarem. Não precisam de estar a sofrer. Nós estamos cá para isso. É isso para mesmo. os ajudarmos a encaminharmos. Nós acabamos Temos de falar as nossas técnicas, não é? Temos as técnicas e temos essas capacidades que vamos desenvolvendo em nós para podermos encaminhar as pessoas para serem felizes todos os dias e terem esse amor próprio, não é? E transmitir isso durante toda a sua vida. Nós, quando nos juntámos, nem falámos das terapias, mas o que eu... Vamos falar? Exatamente. É assim, porquê? Exato, mas porquê que nós estamos a falar tanto? Porque nós sabemos, pelas nossas vivências, que conseguimos uma transformação. Claro que a pessoa tem que querer, porque eu não vou abrir a pessoa e dizer, olha, agora a partir de agora vais fazer assim, agora a tua vida... A pessoa tem que estar aberta, a pessoa tem que fazer uma... Porque eu não vou curar ninguém, eu não vou mudar ninguém. Nós damos as ferramentas, nós estamos aqui agora a orientar. O que eu digo é que, como eu estive aberta para mim e transformou a minha vida, por isso é que nós estamos a falar em terapias, porque nós nem estávamos quase a falar nisto, era quase sobre o tema, mas foi... É tão brutal, nós sabemos que alguém tem a remediação de uma doença grave, porque até houve um perdão, houve uma consciência maior, já deixou de ter aquela doença, porque trabalhou emocional e espiritual, não é? Por isso é que nós... acho que é muito importante, porque nós passamos todas por isso, não é? E sabemos que é possível.
Não vale a Sim. pena vivermos este mundo em sofrimento e é como estavas a dizer, porque cada um sofre à sua maneira, mas pode ser de uma maneira mais leve, mais aliviada e olhar para o lado, para a dor De outra diferente. forma, olhar para o Completamente. sofrimento de outra forma Exatamente. e Exatamente. compreendê-lo de outra forma. Exato. E começar a entendê-lo para mudar, para sair desse padrão de sofrimento e mudar, a expandir, a crescer. É isso. É mudar a percepção, né? A gente, é o que eu costumo falar. Aí você, não curo. Eu não faço cura. Quem tem esse poder de fazer a cura é a própria pessoa. Então, o que nós fazemos, né, é ajudar a pessoa nesse caminho, né, é dar a mão e conduzir ela própria. Porque muitas das nossas doenças, muitas das nossas dores são causadas, muitas vezes, por nós mesmos, né? Então, essas feridas que às vezes vêm de criança por causa de uma percepção que eu tive de alguma forma, né? Porque às vezes a mesma situação pode se passar com duas pessoas, uma perceber de uma forma e outra perceber de outra, ou até mesmo irmãos. Então quando chega cá, né, adulto, eu vou sentir essa dor com outras pessoas que vão me reviver. Por quê? Para relembrar, para mudar. Quem pode fazer isso? Não sou eu. A gente só ajuda a pessoa nesse caminho de transformação. Por isso que nós estudamos. Um terapeuta está sempre a renovar e a estudar, ver perspectivas novas, né? Ferramentas novas. E dentro do curso que nós estamos quase a terminar. Deixa eu ver aqui que tem aqui, minhas queridas, aqui no Brasil as terapias estão sendo muito importantes para diferentes tipos de pessoas e de dores, bloqueios, assim como as pessoas que almejam algo. Está deixando de ser um luxo, exata. E isso devia ser, sabe? O próprio sistema de saúde pública está inserindo essas terapias para auxiliar e diminuir outras doenças. E isso é fantástico, né? Quando o governo vê que é importante, né? Até que com médico de família eu tive a falar que estava aqui num processo, não sabia por que das minhas dores, e ele estava já, você tem fibromialgia, você tem isso, eu fazia exames, não tinha nada, e lá está, né? Eu vim fazer essas terapias e percebi que muitas dessas doenças era causada pelo meu sofrimento, ou por ouvir e não falar, né? E isso acabava, artroses e tantas outras coisas que não tem fundamento, vamos dizer assim, não é uma doença física. Era eu que criava e a cura está vindo a partir dessas terapias e desses estudos. Então, assim, é importante, quem dera se o governo olhasse um pouquinho para esse tipo de terapia para evitar as doenças mais graves. Não que elas vão deixar de existir, porque muitas vezes as doenças são necessárias, né? Lá o Todo-Poderoso sabe, né? O universo sabe para quê. Muitas vezes a gente não entende os propósitos, mas elas existem, mas muitas vezes a gente pode evitar, né? E essas terapias, esse autoconhecimento, essa autocura é importante. Estamos aqui, né? Tá a Maria, a Cláudia, temos tantos outros colegas que também fazem esse tipo de acompanhamento, seja com hipnose, que a gente tem estudado e é maravilhoso, EFT, que é para desbloquear os circuitos, falamos sobre os chakras, a importância desses bloqueios emocionais, vamos dizer assim, né, que muita gente às vezes não entende. Isto realmente é tudo, por isso é que elas são complementares. Complementares. É claro que eu sou da área de educação, a minha formação base é na área da educação. Para mim, eu acho que isto devia haver realmente disciplinas emocionais, mesmo na escola primária pré-escolar, que vai-se tratando algumas emoções. Eu estou no Yoga Kids, nas escolas, não é? E é claro que eu tenho a noção que muitas coisas dos meninos vêm dos pais, não é? E dos pais vêm, portanto, de gerações, pronto, isso já são outras histórias, mas eu noto que é preciso isso.
Nós estamos em piloto automático, nós vivemos muitas vezes como os nossos antepassados que lutavam e, não é, e caçavam para comer e vivendo a ansiedade, nós estamos de igual, só mudamos a roupa e temos tecnologia, não é, que nos dá mais ansiedade, porque nós vivemos quase na mesma coisa, com aquela ansiedade, não é, de viver, de correr para o trabalho e como os nossos primatas, não é? É que era agora uma disciplina emocional nas escolas, sabendo que isto vai mudar as crianças, porque para mim a educação primária, a intervenção primária é das melhores coisas que há, não é? Por isso é que os meninos aprendem a reciclar e ensinam aos pais a reciclar, porque é lá, porque eles têm os hábitos, eles fazem tudo. O pai não é, eles vão lá, pai, calma, respira, inspira a flores e sopra a vela. Quer dizer, são momentos, não é, que nós fazemos com os meninos, porque é preciso parar, é preciso. E para mim é mesmo esta parte investir nisto, não sendo possível, não é? Porque depois já começamos, não é, a ter estas dores e é claro que eu digo, vamos ao médico. Claro que sim. Se eu tenho uma dor de cabeça constante, eu tenho que despistar logo um médico físico. Se eu tenho, o que é que eu tenho ali? Se eu tenho uma dor de estômago constante, eu vou fazer um exame. Não vá, não, porque isso é tudo emocional. Eu não sou assim, não pode. Mas sabemos que a medicina, e até nós vimos isso no Summit com o Pedro, não é? Com o médico que foi lá falar em que a espiritualidade e a medicina já estão quase como andada, não é? Já está, porque é preciso saber que a minha dor de cabeça eu vou tratá-la. Sei que se eu praticar uma respiração constante e ter noção da minha eu falo um bocadinho para mim, não é? E noção de porque é que me provoca aquela dor de cabeça, ou porque é que eu estou assim mais, não é assim, mas eu preciso tomar uma medicação para a dor de cabeça, senão eu vou morrer. Eu posso pôr os olhos essenciais de menta, eu cheiro os olhos, eu faço respiração abdominal e claro que faço FT. Diminui. Mas eu tenho que tomar um medicamento, eu tenho que despistar as análises do sangue, ver se eu tenho as vitaminas todas, não é? E isso nós temos que fazer, é integrar tudo. Para mim é uma integração e é um complemento às nossas terapias. É fabulosas, eu acho que é assim. Nós esperemos que com o tempo a passar, que daqui que seja breve, não é? Que isto já esteja a ser, que as mentes já estejam mais abertas. É? Eu tenho fé. Eu acho que isto mesmo isto do Covid, se calhar vai alertar também um bocadinho para esta necessidade, não é? Estávamos fechados em casa, quem sou eu, que relação estou, que trabalho estou, não é? Eu vi muitas pessoas, eu fui uma delas, que eu despedi-me, eu saí da empresa, apesar de eu gostar, pronto, eu não vou falar, sou extraordinária, essas coisas todas, mas eu senti, pronto, que aqui, não é? O que é que eu tenho que fazer? E tenho Não, e é muito veio essas lives para chamar pronto, para as pessoas perceberem o comunicado, para despertar isso e buscarem ajuda. Temos aqui a Maria, que é terapeuta, temos a Cláudia, tem a mim, tem tantos outros. Se acharem, eu não gosto muito de vocês, vão procurar alguém que vocês gostam, né? E tem essa empatia. Porque assim, é muito importante fazer uma terapia com quem a gente tem muita empatia. Porque fazer uma terapia com quem a gente não... Olha, eu não vou com a tua cara, isso não ajuda. Mas é assim, tem a mim, tem a Maria, tem a Cláudia. Se vocês perceberem... que tem algum padrão, ou tem sempre muita dor de cabeça, vou ao médico, e o médico faz exames, não tem nada, tenho muita dor aqui, faz exames, não tem nada, né? Muita gente não tem noção que, por exemplo, imagina alguém que tem sempre dor no pé, tem sempre problema no pé, vai ao médico, faz exames, nada. Muitas vezes pode ser uma dificuldade da pessoa em dar o passo seguinte, ou seja, essa energia toda de medo de eu quero, mas não vou, não vou. Depois essa energia toda vai ficar alocada no pé. Por isso que a pessoa muitas vezes não. Por isso que a gente vai, doutor, eu tô sempre com dor no pé. O que se passa? Talvez é uma mudança que você tem para fazer e não faz. Essa energia agarra-se. Então, assim, as terapias é importante. Então, tenham isso em atenção.
algum padrão que vocês vê, alguma coisa que vocês não estão, olha, não estou feliz com isso, busquem ajuda, porque isso é possível mudar. É É isso possível mesmo. mudar. E realmente como estava a dizer há bocadinho, o universo às vezes dá-nos vários sinais. Nós não sabemos, às vezes não estamos atentos, nós estamos mais abertas para esta área da espiritualidade e das terapias, não é? Mas é perceber, acontece-me isto, eu estou aquilo, e o universo diz, olha, mais uma doença, mais... O que é que se passa? É como tu dizes, não tenho nada físico. Então o que é emocional? O que é que eu estou a fazer? Ou o que é que eu não estou a fazer por mim? Não é? O que é que Pois, está tantos a acontecer? acontecimentos, não é? Sucessivos. É mesmo Completamente, não é? perguntar. Eu tenho uma colega que disse que eu tive um acidente, eu tive não sei o quê. Foi ali que alguém me falou em universo, que foi o universo a falar. Que universo? Eu tive um acidente e acabou. Acreditem que a partir dali a vida dela mudou, porque depois um insight qualquer, não é? E realmente está a viver a vida muito mais leve e a cuidar da saúde. Não tinha doenças nem nada, mas à custa disso, está a viver uma vida muito mais saudável, muito mais desapegada, muito mais aberta. Mas isso é quando a gente vai cuidar das nossas feridas, estamos bem, estamos no nosso caminho, no nosso propósito, a gente olha para tudo de uma forma mais leve. É verdade. Olha, minhas queridas, não sei se querem fazer mais alguma consideração, já estamos em 1h20 de live. Sim, eu não sei se há tempo a falar de um pequeno conto budista, não sei se já é tarde. Não, pode dizer. Então, eu vou dizer assim muito rapidamente, só porque o tema é o sofrimento e da maneira como nós podemos levar uma visão um bocadinho diferente, não é? Então, o conto budista diz que houve uma jovem que teve um filho e essa criança morreu muito prematuramente. Na sua dor, ela levou a criança ao colo morta a todos os vizinhos, pedindo-lhe um remédio. E ela dizia, ela não está bem, ela perdeu a razão, a criança está morta. Entretanto, ela suplicou e alguém disse-lhe assim, eu não tenho remédio para a cura do teu filho, mas conheço um médico que vai fazê-lo por ti. Então ela respondeu, diz-me quem é. Foi procurar Buda. O Buda atendeu-a e disse, dê-me um remédio para curar o meu filho. E o Buda não disse que não, só disse o seguinte, não é necessário muita coisa, nada mais do que um grão de mostarda. Eu só quero que tu vás agora à casa de cada pessoa e peças um grão de mostarda. Entretanto, deves receber o grão da casa onde nunca tenha entrado a morte ou o sofrimento. A visita, a mãe foi de casa em casa pedindo um grão de mostarda e as pessoas tinham pena dela e diziam, eis um grão de mostarda, toma-o. Mas ela perguntava, perdeste alguém, tiveste algum sofrimento na tua família? Mas não vamos despertar essa dor. Então ela não encontrou uma única casa em que não tivesse havido um sofrimento ou uma morte. Então ela aí percebeu que realmente, interessante, pronto, a escuridão tomou conta dela e realmente pensou que a morte e o sofrimento acontecem. O que ela fez a partir dali foi mudar a realidade dela. Não esqueceu o filho, sabia que o filho não ia sobreviver. Então ela percebeu que em todas as casas, em todo o mundo há um sofrimento e que as pessoas às vezes pegam nisto, não é? E há uma transformação e foi o que ela fez. Como nós também vemos muitas mães que perdem os filhos, abrem associações, ajudam os outros, há o luto, não sei, e são dinâmicas, então pegam naquilo e pronto, era este miminho que eu queria deixar neste conto e quero agradecer ao convite e a participação, gostei mesmo muito e a todas as colegas que estiveram aqui, um beijinho muito grande para todos. Pronto, era isso que eu queria dizer. Eu já agora também aproveito. Então, o que é importante a reter? Que o sofrimento faz parte da nossa jornada de vida, do nosso caminho. E é importante nós compreendermos o acontecimento e também fazer as perguntas certas para mudar, né? Fazer a pergunta certa no momento que é para sairmos do padrão e mudar. E também quero agradecer muito o facto desta oportunidade que dá também a nós e a todos os que nos estão aqui a acompanhar compreender melhor
os acontecimentos da vida e também as mudanças e como fazê-las. E é uma oportunidade fantástica de crescimento em conjunto. Estamos todos aqui a crescer em conjunto. E é isso que eu termino. Obrigada, Patrícia e Cláudia, e a todos. E eu queria agradecer a todos que entraram, todos que partilharam a live, todos que vão ver, né, posteriormente. A gente estava aqui a ver todos os comentários, não conseguimos muitas vezes comentar todos, vimos todos aqui. Uma última coisa é, olhem para o sofrimento, não como alguma coisa para vos paralisar. Olhem para aquilo de forma a crescer. Se não conseguirem, muitas vezes, passar por isso sozinhas, estamos aqui para vos acolher, para vos ajudar. Toda mudança é possível, desde que vocês queiram dar o primeiro passo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, vocês têm aí os nossos Instagrams. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário depois que queiram fazer, podem fazer para mim, para a Cláudia, para a Maria. Não vamos parar por aqui, vamos continuar fazendo nossas lives de esclarecimento, né? Se precisarem de alguma coisa, é só contactar. E eu agradeço mesmo as duas, gostei muito de fazer a live com vocês, né? Sobre esse assunto que é tão importante, tá bem? Gratidão às duas e a todos que deixaram aí seus coraçõezinhos, os seus likes, seus comentários. Gratidão a todos. Um grande beijinho e boa semana. Obrigada. Tchau. Tá, obrigada.